noite, os meus colegas, psicanalistas e eventuais visitantes, mas eu acho que eu não vi uma pessoa diferente hoje. Hoje nós vamos abordar teoria psicanalítica. Não é o meu seminário propriamente dito, que é como não compreender Lacan. Escolhemos como tema de hoje a singularidade na seção analítica. Já parece que foi colocado aqui entre Freud e Lacan o relógio mole, né, de Salvador Dalí, para que isso possa fazer lembrarmos-nos do lançamento do nosso conceito de cronossignificante, para que nós não tenhamos mais que falar em tempo em sessão de análise, porque nós inclusive colocamos a teoria da relatividade de Einstein, a questão do espaço-tempo, todos os estudos que ele fez, para mostrar que realmente essa questão do tempo é uma coisa subjetiva. Bem, a singularidade na seção analítica. Vamos analisar este título para ver como é que as coisas deverão andar ao longo desta fala. Singularidade na seção e singularidade da seção, quer dizer, são situações diferentes, né? A singularidade na seção, quer dizer, nós temos algo que é singular na seção e podemos ter coisas que não são singulares na seção. Sim. E a singularidade da seção deveríamos compreender que se trataria de uma seção que fosse na sua totalidade singular. Então nós preferimos essa titulação, singularidade na seção analítica, porque não há somente a singularidade. Há outras situações em que a singularidade não se processa, ou ela tem um outro enfoque. Os inconscientes na seção de análise. Em verdade, nós temos mais de uma singularidade, porque nós temos na seção de análise o inconsciente do analisando e temos o inconsciente do analista. Eu entendo que o inconsciente do analista e do analisando em si mesmos, eu diria, na sua ipseidade, eles compõem uma singularidade. É claro que o inconsciente do analista não é igual ao do analisando. Mas, por outro lado, nós podemos admitir que existe um terceiro inconsciente, né? Um terceiro inconsciente em que determinados elementos do inconsciente do analista encontram-se, fazem um encontro, melhor dizendo, com elementos do inconsciente do analisando. Então nós vamos ter aí o quê? Uma interseção de dois conjuntos. O inconsciente do analisando é um conjunto, o inconsciente do analista é um outro conjunto, e teremos uma interseção, um terceiro conjunto, que seria a interseção dos dois conjuntos. E que essa interseção, nós estamos aqui utilizando a topologia, a matemática, né? Para compreender melhor isto. Essa interseção, muitos costumam chamar de o terceiro sujeito analítico, né? Temos o sujeito, obviamente aqui nós estamos falando de inconsciente, sujeito do inconsciente. O sujeito do inconsciente do analisando, o sujeito do inconsciente do analista e o terceiro sujeito analítico. Enfim,
Talvez nem só o terceiro sujeito, eu entendo que, mas como nós nos limitamos a esses dois inconscientes, obviamente, nós devemos pensar desta forma. Então, aqui a singularidade na seção analítica. É isto que esse título ele tem, esse now dá, obviamente que ele dá um sentido, ele cria uma cadeia de sentidos, enfim, que nos vem atender de maneira mais adequada. Aquilo que faz semblant o analista. Nós temos aquilo que faz semblant o analista. Obviamente que há variantes que eu diria que seria encontrado em todos os analistas. Há aquilo que faz semblant de maneira variante e invariante. Perdão, invariante é o contrário, né? Eu peço desculpas. A invariante é o que nós encontramos em todos os analistas. Seria o semblance que a gente percebe em todos os analistas. E os variantes seriam os semblances que nós encontramos num dado num dado analista e não encontramos em outro. Então, enfim, se eu pegar os semblances de um analista, os semblances de outro analista, o conjunto de interseção, um é o primeiro conjunto, o outro é o segundo conjunto, a interseção desses conjuntos será obviamente essa questão dos semblances invariantes, dos semblances que se encontram em todo analista. Os analistas se comunicam entre si. Se eles não tivessem esses semblances, aquilo que faz semblant para todos eles, obviamente que a comunicação seria impossível, né? Seria impossível. A teoria analítica, a questão de como maneja a transferência, a questão também da contra-transferência, se ele aceita a contra-transferência, se ele não aceita. Algumas escolas lidam com esse semblant, outros não lidam com esse semblant, ele é recusado, enfim. Então é por aí que nós estamos modulando a nossa fala com o título A Singularidade na Seção Analítica. E singularidade é importante nós colocarmos aqui, que é aquilo que seria único, né? Singular no sentido daquilo que ocuparia o lugar da unicidade, né? Ou a unicidade do é um ou quase ou enfim, ou é o número de Fibonacci, pode ser, né? Mas que ocupam o lugar, vamos dizer, da unicidade. O lugar da unicidade é que de nenhuma forma se repete. Essa questão, eu queria lembrar aqui de uma frase, de um conceito de Lacan, que ele lançou no seu primeiro seminário, Os Escritos de Freud. Ele lança uma frase interessante e que o Oscar Cesarotto, com o seu livro Ideias de Lacan, ele organiza porque tem vários autores, e aqui nós temos o conceito. Vamos ver o conceito, que eu acredito que para os mais antigos esse conceito já é conhecido. Vamos lá. Muito simples, né? Em que ele diz que o eu é o sintoma humano por excelência. Continuando, a doença mental do homem. Esse é o dito de Lacan, que foi de alguma forma colocado como um conceito, né? E quem já leu esse texto, esse é o livro 1 do seminário, né? Obviamente deve ter tido contato com esse conceito.
É interessante quando ele diz que o eu é o sintoma humano por excelência. E ele diz que é a doença mental do homem. Interessante que nesse seminário ele começa colocando um zen, um professor zen que fala, um zen budista, né? Enfim. E a pessoa que escreveu esse, que não me lembro bem, e questiona, será que Lacan tinha contato com o pensamento oriental? Com o pensamento oriental? Quando ele diz que o eu é o sintoma, é o sintoma humano por excelência, a doença mental do homem. Porque há algumas ideias, por exemplo, no budismo, né? No budismo, com essa ideia do Buddhi, né? Buda é o iluminado, né? Que é o Buda, é o participio passado do verbo Buddhi, é o iluminado. Isso eu acho que é uma linguagem do sânscrito, né? E que parece que dentro da ideia do budismo, o ideal do sujeito humano saudável é perder a ideia do eu, né? Perder a eu-oidade, ou, utilizando o termo latino, uma egoidade. Perder a egoidade. Conseguir sair de si mesmo, ou dos traumas, dos graves problemas que o eu enfrenta. Aí, obviamente, eu acho que não cabe aqui a gente se aprofundar muito. Aí nós entramos na questão da primeira tópica de Freud, que é a questão do consciente, pré-consciente, uma barra do recalcamento e das outras negatividades. Temos o inconsciente. E na obra que mais tarde Freud apresenta das Ich, seria o isso e o eu, né? O isso e o eu, mas que pode ser traduzido às vezes, é traduzido quase que tradicionalmente pelos freudianos como das Ich, o ego e o id, né? O ego e o id. Mas as traduções que estão sendo feitas da obra de Freud mais modernamente estão mudando essa coisa. O Freud sempre utilizou alemão simples. Então vejam vocês, quando ele lança essa segunda tópica em 1921, obviamente que houve uma febre de que a primeira tópica de Freud não existiria mais, e nós tivemos grandes, isso é sabido, grandes variações, às vezes até maléficas, né? Como a psicologia do ego nos Estados Unidos, a ego psychology, né? E outras psicanálises que estavam realmente caminhando para esta linha. E Lacan deu um paradeiro nisso, né? Lacan deu um paradeiro nisso e fez ataques severíssimos ao que nós chamamos de psicologia do ego, a ego psychology, que foi uma criação da Anna Freud junto com os psicanalistas americanos da linha freudiana ortodoxa, e ele fez ataques duros, e foi aí que começou a guerra, vamos dizer, o conflito entre Lacan e a Associação Internacional de Psicanálise. Então nós sabemos que essa questão do eu foi ampliada, né? É claro, ela foi ampliada, e com o lançamento do sujeito, que é a ampliação da noção de eu, com o lançamento do sujeito, nós não precisamos de ficar obcecados. É claro que tem utilidade, nós pensamos na segunda tópica, que é o eu moi, o ideal do eu, o super-eu, pensamos também no eu G, enfim, e pensamos também no isso. Claro que isso nos ajuda profundamente dentro do processo analítico, mas não podemos jamais de deixar realmente de trabalhar com o inconsciente, porque a hipótese do inconsciente tem trazido grandes benefícios para os analistas e para os analisandos. Nós sabemos disso. Então, vem a noção de sujeito, que eu gostaria de, no meu próximo seminário,
de abordar uma história do sujeito na civilização ocidental. Eu acho que isso vai ser o meu tema. Hoje eu estava pensando sobre isso. No latim nós temos a palavra subjectum. E sub quer dizer o quê? Sob, o que está por baixo. Né? E iaccio, né, a pronúncia certa em latim, iaccio, quer dizer lançar. Lançar aquilo que está por baixo. E nós sabemos que o sujeito ele é uma estrutura, mas a subjetividade que nós buscamos, a subjetividade, e obviamente que nós buscamos, o essencial na verdade, o eu-g, ou o sujeito do inconsciente, é fundamental que nós saibamos lidar com isso, né? Então, veja, latim, subjectum, sub, o que está por baixo, lançar aquilo que está por baixo, para que possa ser conhecido. Embora essa questão de baixo e alto, é algo questionável, porque nós entendemos que o inconsciente é estruturado como uma linguagem. Ele não tem profundidades. Não. Está em todo o processo linguístico. Nós sabemos disso. Nós falamos na língua. Lacan fala que o inconsciente é estruturado como uma linguagem. Então, a questão de profundidade. Mas deixemos. Isso é uma questão linguística. Isso é uma questão histórica. Na evolução da ideia do sujeito, do conceito de sujeito na civilização ocidental. Nós sabemos, por exemplo, muito rapidamente, que entre os gregos e os romanos, os escravos não eram portadores de subjetividade, né? Eles não eram portadores de sujeito, de subjetividade. Enfim, isso é um tema a se discutir depois. No latim, no grego, nós temos a palavra hipokeimenon. Hipokeimenon. Muita gente deve ter encontrado essa palavra em muitas leituras de psicanálise, e que é a representação do sujeito no grego. Subjecto, tem o mesmo sentido de subjecto, a mesma estrutura linguística. Ok? O nascimento do sujeito como conceito para a psique. Claro, aqui nós estamos colocando que, em vez de trabalhar com a ideia de um eu sintético, como optou a psicanálise norte-americana, essa psicologia do ego, que Lacan tanto ironizou e tanto combateu, né? Bastante, combateu com muita firmeza, ironizando e até dizendo coisas do tipo: lá vem o euzinho, boa praça dos americanos, né? Ele costumava dizer nos seminários dele. Então, é claro que esse conceito ele nos ajuda bastante nos avanços da clínica psicanalítica e nos avanços da psicanalítica como terapia, como terapêutica, né? Isso é fundamental e todo mundo já conhece a estrutura do sujeito, basicamente. O sujeito é aquilo que envolve tudo que foi citado na tópica de Freud, nas duas tópicas, né? Tanto envolve a primeira como a segunda, elas todas sintetizadas, elas estariam no sujeito. Então, o sujeito é uma visão global, ou talvez a criação do conceito de sujeito na psicanálise contemporânea pós-Freud foi uma forma de unificar as duas tópicas. Na medida que eu disse anteriormente, alguns grupos queriam utilizar a segunda tópica e achavam que o inconsciente estava sendo jogado fora por Freud. Nada disso. Ok, eu gostaria de lembrar o lançamento que nós fizemos no seminário, né, Como Não Compreender Lacan, que é o espaço cronossignificante de Einstein, né? Então agora já é um conceito da psicanálise, o espaço cronossignificante. Cronossignificante vem substituir aqui esse conceito tradicional de tempo, que nós colocamos no seminário passado, em que Einstein diz claramente que o tempo está no campo da subjetividade.
E eu não diria que só ele. Nós vamos colocar aqui mais algumas coisas na frente a respeito. Eu gostaria de lembrar novamente o crono significante. Então aqui nós refazemos. Esse é o espaço crono significante. Nós estamos trabalhando em cima do espaço-tempo da teoria da relatividade de Einstein. E, obviamente, nós colocamos aqui, em vez da palavra tempo, crono significante. E nós não precisamos mais de ficar trabalhando com a ideia de tempo, que é profundamente perturbadora dentro da psicanálise. É claro que uma vez ou outra nós vamos ter que utilizar, mas em se tratando de sessão analítica, não. Eu entendo que até no nosso contrato psicanalítico nós devemos falar em crono significante. Nós não vamos usar a palavra tempo, porque ela não tem sentido dentro da psicanálise. Mas o crono significante, sim, ele faz sentido dentro da psicanálise. O sujeito, vejam vocês, ele transita do Todestrieb para o Lebenstrieb freudianos. Interessante, eu não sei por que eu meti isso aqui. O Todestrieb é a pulsão de morte, né? E o Lebenstrieb é a pulsão de vida, o Lebenstrieb. Aí nós colocamos aqui o sujeito Lete, o sujeito Aletheia e o sujeito do sentido. Claro, o sujeito Lete, a palavra Lete em grego, quer dizer esquecimento. Esquecimento, o Lete. E o sujeito Aletheia é a negação do Lete, é aquele em que o esquecimento foi negado. Então existe a rememoração, existe a lembrança. E a palavra Aletheia representa a verdade em grego, né? Aletheia em grego. E Lete pode ser esquecimento e pode ser também morte, né? A palavra letal se refere à morte. Ela vem dessa palavra, que no grego antigo representava exatamente o esquecimento, lete. A aletheia, a verdade, ok. E o sentido, que é o sujeito do sentido. Então nós estamos falando do sujeito, de 3 níveis de sujeito. 3 níveis de sujeito. Sujeito lete, ok. Total esquecimento. Isso, obviamente, esse esquecimento dentro da psicanálise é o recalque. É o recalque, é a foraclusão e é a Verneinung, né? A denegação. São os 3 grandes mecanismos de formação da estrutura do inconsciente. O sujeito lete, obviamente que ele está esquecido dentro desses mecanismos que eu acabei de citar. Então, ele estaria, vamos dizer, se nós pensamos numa geometria tridimensional, às vezes até é bom pensar, enfim, para entender determinadas coisas da psicanálise, embora Lacan lançasse mais claramente que nós utilizamos a geometria plana. Mas vejam vocês, essa geometria tridimensional, ela nos ajuda de alguma forma, né? Então, a aletheia é a verdade, é o sujeito da verdade. Mas que verdade é essa? Nós não sabemos. A verdade é sempre um enigma. Eu já disse anteriormente que a verdade aparece numa sessão de análise, mas a aletheia é o que aparece numa sessão de análise. E é uma verdade? Mas que verdade é essa? É uma verdade enigmática, que nós não sabemos de que se trata. E a análise tem que continuar, até chegar ao sujeito do sentido, que é o sentido da verdade, dos enigmas da verdade. Então nós teríamos um sujeito latente, voltando a uma linguagem mais próxima de nós, um sujeito latente, um sujeito aleteico, né? E o sujeito do sentido. O
sujeito do sentido é o sujeito que atende o analista e o analisando, na medida em que... O que poderíamos dizer aqui? Será que nós podemos fazer uma homologia com o real simbólico imaginário aqui? O sujeito let do esquecimento, isso é o real no seu absoluto, né? É o real no seu absoluto, o real simbólico imaginário. O sujeito aletheia, ele, na verdade, ele seria o quê? O imaginário, porque é uma verdade que se apresenta com a face do enigma, que não é possível ser compreendida. Então é o imaginário, e o sujeito do sentido é o simbólico. Então nós temos o real, o imaginário e o simbólico aqui, dentro dessa estrutura de sujeitos. Então o sujeito do real, sujeito do imaginário e sujeito do simbólico, né? Então acho que atendeu bem essa maneira, esse hábito que nós temos de pensar na lógica borromiana de Lacan, esse real, simbólico e imaginário, para que nós possamos compreender melhor, dentro de um sistema lógico próprio, os temas da psicanálise. É interessante, eu coloquei aqui a questão da construção estoica do sujeito, né? O estoicismo, né? Zenão de Cício, né? Que foi o filósofo criador desta escola, né? Em que ele aborda a essência do ser, mas para que o ser pudesse se desenvolver de maneira clara, ele privilegia o pensamento, né? O pensamento dentro do ponto de vista da racionalidade, e ele defende a negativação dos afetos. Affect, como Freud colocou, né? Affect. Bom, o filósofo que escreveu as paixões da alma, René Descartes, né? Les passions de l'homme, ele chama de paixões. E Freud vem mais tardiamente chamar isso de afetos, né? E que os afetos são os mais perturbadores para a saúde psíquica das pessoas. Porque a ira é um afeto, a depressão é um afeto, a tristeza é um afeto, a tristeza é um afeto, a melancolia é um afeto. Então, normalmente, a patologia, ela está sempre ligada a essa questão dos afetos. Os afetos, a ira assassina é um afeto e que traz consequências graves para a posição do sujeito no mundo, como ser no mundo, né? Então a questão dos afetos. É claro que nós temos determinadas estruturas delituais, sujeitos do delito, que não trabalham muito com afetos. Ele tem um pensamento estruturado como delitual. Por quê? Então os estoicos diziam, o melhor é tirar todos os afetos e ficar com o pensamento que tudo iria rolar bem para o sujeito humano. Mas Descartes também, ele pensou de uma maneira talvez muito parecida com os estoicos, quando ele escreve As Paixões da Alma, Les Passions de l'Âme, né? Então, como é que nós poderíamos ver o que a psicanálise avançou nisso? Eu não sei se Freud chegou a pensar nisso, mas nós lacanianos, ou eu mesmo, eu não sei até que ponto nós vamos encontrar isso em outros pensamentos. O próprio pensamento precisa ser castrado. O pensamento precisa ser castrado. Porque nós temos um exemplo de pensamento que não foi castrado, é o caso de Leonardo da Vinci, que eu citei aqui, que Freud estudou, ele tem uma obra sobre Da Vinci que se chama As Reminiscências Infantis de Leonardo da Vinci. Então veja, Da Vinci não teve nenhuma castração, viveu com a sua irmã Catarina, enfim, ele não teve nenhum limite. Então eu diria o seguinte,
Às vezes é bom não ter limites para o pensamento. No caso, o não ter limites para o pensamento, no caso de Da Vinci, levou a criar um gênio. O gênio da engenharia, o gênio de vários setores da vida prática, e também ele também se transformou num pintor bastante importante. Não pintou muitas obras, tem uma obra dele lá em Milão, e as outras todas eu entendo que está no Museu do Louvre em Paris. Ele doou ao rei Francisco I quando ele foi convidado para ir para a França. Agora, então veja, determinados assassinos considerados, entre aspas, cruéis, aqueles ditos que não têm nenhuma emoção quando ele é entrevistado sobre o assassinato dele. Dito cruel, não tem emoção, não chora, não se arrepende, etc., né? Aquele que assassinou 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Ou pode ser o serial killer, ou pode ser também aquele que com um tiroteio ele mata 10, 15, 20 pessoas, 30, ou num ataque terrorista ele mata 1.000 pessoas, 2.000, 3.000 pessoas, né? Enfim. Então vejam vocês, eles não têm também o pensamento castrado. Agora eu diria que o nosso louco, a quem nós amamos tanto, o louco, ele também não tem um pensamento castrado. Porque o louco, ele delira, ele tem alucinações, ele tem ideias delirantes, porque ele tem uma liberdade plena de pensamento. Incrível, né? Porque ele não teve a figura paterna castracional, a metáfora paterna, melhor dizermos assim, mais modernamente, né? A metáfora paterna castracional da sua estrutura pensamental. E ele pensa de maneira livre. Então nós temos o criminoso cruel, que pensa de maneira livre. Temos Da Vinci, que foi um grande inventor de tudo nesse mundo. Ele inventou tudo nesse mundo, né? Ele não tinha limites para o pensamento dele. E temos o esquizofrênico, o psicótico, né? Quando alguém tem um surto psicótico, ele pensa de maneira infinita, não tanto quanto o esquizofrênico propriamente dito. No espectro da esquizofrenia, claro que nós temos uma enormidade de psicoses, mas o esquizofrênico funcional, típico, ele tem uma capacidade intelectual realmente muito grande, e essa intelectualidade dele se expande através do delírio e através da alucinação e de outras situações da sua estrutura de pensamento. Então vejam vocês, não é só a negativação dos afetos. Eu estou questionando aqui a posição dos estoicos. Nós temos que ter também uma castração para a essência do ser. O pensamento deve ser castrado. O pensamento deve ser castrado também, porque ele não pode ser infinito. Porque se ele for infinito, o sujeito com certeza terá poderes infinitos de fazer aquilo que lhe der na telha. O lucro de loucura é bem interessante. Esse pode ser um tema para a gente, né? O núcleo de loucura, arche, esse termo grego, significa início, mas o início que contém já o meio e o fim da estrada. A palavra arche. Daí vem uma série de palavras nos idiomas ocidentais, como a arqueologia, enfim, e vai para ali afora. Várias. Então veja, arche do sujeito, o núcleo de loucura, sim. É claro que todo sujeito humano tem um núcleo de loucura. E quando Lacan fala que o sujeito, que o eu humano, o eu é a loucura humana, é a loucura humana por excelência, né? É o sintoma humano por excelência. E ele fala também que o eu é a doença mental. E de alguma forma ele já está falando sobre o núcleo de loucura que todo sujeito tem. Um núcleo de loucura, eu diria, na infância,
eu diria ali no período da língua, né? No período do nascimento até os 4 ou 6 meses, essa posição que nós chamamos de posição esquizoparanoide, onde rola a questão da língua entre a mãe e o bebê, há um loop de loucura. E todas as mães que são treinadas em psicanálise, é interessante esse aspecto. Todas as mães treinadas em psicanálise, elas conhecem um dado choro do bebê até os 4 meses, um choro que ela não associa a nada. Ela não associa a fome, não associa a questão de ter feito cocô, porque o bebê, pelo contrário, ele não chora, ele fica alegre. Ele não chora, ele pode até chorar para chamar a mãe, né? Ele pode chorar, mas quando a mãe chega, é aquela alegria fantástica. A urina, etc., uma série de situações que as mães identificam com muita claridade. Agora, existe um choro que a mãe não identifica e não sabe o que se trata. Um choro. Aquele bebê, vocês lembram dele, o André, né? O André que esteve aqui com o pai e com a mãe, né? A mãe foi transferida para um trabalho em outra cidade e o pai não conseguiu, porque eles são funcionários públicos, né? O pai está aqui tentando conseguir a transferência. Eu vi o bebê e eu percebi que esse período em que é uns 2 meses, sei lá, uns 3 meses, em que o pai não está próximo, eu percebi que há uma grande mudança nele. E no dia em que eles trouxeram para que eu pudesse vê-lo, no mesmo dia, à noite, diz que ele teve um choro inexplicável. Ele está com 10 meses. Um choro inexplicável. Mas voltando, esses choros, se nós utilizarmos a Melanie Klein já explica, né? Esses choros inexplicáveis são aquilo que nós chamamos de terror sem nome, né? É o terror sem nome, e a mãe daquele bebê, obviamente ela identifica muito bem os terrores sem nomes dele, que é uma coisa que ocorre muito até os 4 ou 6 meses de idade. Esse terror sem nome, né? E que o Bill também fala disso, o Dr. Bill, Melanie Klein fala, a fantasia de que a mãe é uma mãe má, a fantasia de que o seio é mau e que o seio se transforma subitamente num grande monstro e vai atacar o bebê. Então, a mãe, sabendo disso, as mães bem treinadas em psicanálise de crianças para criar os seus filhos, as que leem, por exemplo, François Dolto, um exemplo típico, né? Compreendem claramente de que se trata e sabem lidar com esses choros. Ok, então voltamos à questão do núcleo de loucura arché do sujeito. O escrito dos outros. Onde rola o escrito dos outros? Fora da análise. Eu estou falando dos grandes outros, como os grandes outros parentais que escrevem no sujeito do inconsciente de uma criança, de um bebê, né? De um bebê e de uma criança. Então, fora da análise. Ok. Isso não é uma regra, mas nós estamos colocando uma situação aqui para ser pensada por todos nós. O escrito dos outros, fora da análise. E temos o reescrito referido ao eu-moi e ao eu-g, que é o eu-g, o inconsciente, do analisando. Sim. Então, o analisando vai fazer reescrever aquilo que já foi escrito pelos outros, pelos grandes outros. E reescrever tudo isso pode ser o quê? 2 situações. Uma pontuação retroativa. Uma criança com 4 anos sofre um abuso, eu diria, sexual de um pai ou de uma mãe, com 5 anos, 6 anos. Essa criança nem sempre perceberá isso como algo ruim. Jamais. A criança não perceberá naquele instante.
ela recalca a cena, grava a cena, recalca, mas lá na adolescência isso vai aparecer como um furor, vai vir como um vulcão, e que quando há uma pontuação, uma interpretação retroativa àquele momento em que houve a cena do abuso. Um abuso por uma mãe ou por um pai, por uma figura parental, por um parente próximo, ou outro abuso, qualquer ele que seja. Naquele instante, aquilo pode ser até um prazer para a criança. Mas lá, quando chegar na adolescência, no momento em que ela está profundamente integrada aos valores antropológicos, aos valores éticos da sua sociedade, ela vai compreender: uma criança não pode ser abusada, o pai não pode abusar de uma criança, a mãe não pode abusar de uma criança. Então, nesse momento, o que estava recalcado, estava lá no inconsciente, volta, explode em forma de sintoma, revolta e de um posicionamento difícil como ser no mundo. Nós sabemos que a adolescência é um período bastante propício ao desenvolvimento das doenças do espectro da esquizofrenia. E hoje bastante, na medida em que a fraclusão do nome do pai está se tornando uma regra, né? Uma regra na sociedade contemporânea brasileira. Americana também, eu acredito que na Europa também. Não tanto na Europa, dado o sistema de educação familiar, que é mais bem consistente, mas no Brasil e nos Estados Unidos, essa fraclusão do significante do nome do pai tem se tornado uma regra. Então nós temos, falamos do lucro da loucura, temos o escrito e tem o reescrito. Ele pode ser feito pelo próprio sujeito, pelo inconsciente do próprio sujeito, como eu expliquei, a criança que mais tardiamente, na adolescência, o sentido de tudo que lhe ocorreu e que tem uma função traumática, o trauma vai se concretizar. Porque naquele momento a criança tem um erotismo extremamente alto, ela está muito erotizada e qualquer ato sexual, qualquer ato de abuso realmente vai ser recebido pela criança como um objeto bom. E esse reescrito é desta maneira, e o reescrito pode ser feito também na sessão de psicanálise. A língua modula a sessão de análise. Claro, a língua, que eu já coloquei aqui, ela é importante para a sessão de análise, na sua singularidade, porque a linguagem não. A linguagem ela não é pura, mas a língua ela é pura. Porque a língua ela é uma estrutura de comunicação que se processa entre a mãe e o bebê. Nenhum outro elemento entra neste processo. Então a língua ela é extremamente singular, né? E o ser da língua é singular, e aí vem a questão da solidão e da singularidade. É interessante pensar também a questão da solidão do sujeito humano com a questão da singularidade, por ocupar o lugar do ou da unicidade, ou do campo uniano. Ele é único, ele não encontra nada igual a si mesmo. Por isso que a solidão do sujeito humano no mundo é alguma coisa profundamente difícil de pensar, porque todos estamos fadados à solidão. Por mais que tenhamos o amor, tenhamos companhias, mas nós não conseguimos ser compreendidos por ninguém, porque nós somos únicos. Cada sujeito humano é único. Então, os encontros de amor não são tão autênticos quanto se imagina, porque pela falta de autenticidade, eles às vezes entram em situações complexas e não funcionam como deveria funcionar, né? A segunda cena teatral da reconstrução. O ente ôntico que busca ser ontologos e eros. Claro, o ente ôntico é o ente na sua materialidade, quase materialidade, né? Que é ôntico na medida em que ele não é o logos, quando ele não é o discurso. Claro que esse ente ôntico
nós estamos nos referindo ao inconsciente que não é analisado. Ele não é analisado, e no momento em que ele sai da situação ôntica, de coisa em si, ele entra no logos, no discurso e no eros. Isso quer dizer que ele está sendo analisado. A coreografia das pulsões, claro, a coreografia das pulsões é outro elemento que eu diria que ele é também singular dentro da sessão de análise, que cada um, obviamente, a pulsão de Eros, a pulsão de Thanatos ou a pulsão de vida, a pulsão de morte, ela vai aparecer de uma maneira diferente de acordo com a análise de cada sujeito. O analista como objeto erótico. Sim, claro, o analista como objeto pequeno a, nós estamos nos referindo aqui, é dentro do amor de transferência. Esse analista, eu diria que do ponto de vista do A, do objeto pequeno a, isso seria um semblando analista, mas é um semblando analista que realmente está em todos os analistas, e tem que estar em todos os analistas, a transferência. Embora a transferência como objeto, como participação do analista no sintoma do seu analisando, ela, obviamente, nesse sentido funcional, ela tem um caráter de invariante. A aposta de Pascal e a do analista, né? É interessante. Pascal apostou na existência de Deus, Lacan abordou isso de maneira bastante profunda, nós abordamos aqui em seminário, em que ele diz, eu não posso provar a existência de Deus e nem posso negar a existência de Deus. Isso ocorreu com Pascal, o matemático e filósofo francês. E finalmente ele faz um acordo consigo mesmo e com os seus leitores, né, com as pessoas com quem ele interagia filosoficamente, que era melhor apostar na existência de Deus. Porque se Deus existir, se ganhará tudo. Se Deus não existir, não se perderá nada. Foi essa a solução que ele encontrou. Mas não cabe aqui ao analista entrar nessa questão do Le Pari de Pascal, na aposta de Pascal, mas numa aposta fundamental, que é apostar no inconsciente. Porque se o analista não aposta no inconsciente, o seu trabalho não anda, o seu trabalho não funciona, porque realmente o inconsciente é o único espaço, eu diria, em que o analista trabalha. Não há nenhum outro espaço nesse sentido. E aqui nós colocamos também aqui a questão da lógica borromeana, né? E falamos também do sujeito na sessão de análise, falamos em autoautoria, quer dizer, é uma autoria própria, né? Uma autoria própria. E falamos também numa heteroautoria. A autoautoria seria a autoria do analisando na busca dos seus próprios sentidos, a autoautoria. A heteroautoria seria o analista como sendo esse outro, né? Esse grande outro, o analista, essa presença, ou esse Dasein, né? Que obviamente vai participar, os dois juntos vão fazer essa construção de sentido. E temos a homoautoria, né? Que seria isso tudo é igual a homoautoria, que seria a autoria por si mesmo, porque a do analisando a autoautoria e a do analista como heteroautoria, isso tudo viraria a homoautoria, quer dizer, a autoria de si mesmo, a criação de sentidos novos para si mesmo. Essa palavra homo em grego significa si mesmo, significa a si mesmo. Então, eu não vou tratar desse assunto, eu antecipei a questão do Lacan, quando afirma que o eu é o sintoma humano por excelência. Eu entendo que eu não sei até que ponto esse tema de Lacan seria produtivo e seria rico para que nós pudéssemos fazer um seminário como não compreender Lacan. Ok, o éticos analítico. O éticos analítico.
nós temos transferência, contingentes significantes e afetos perdidos, né? Sim, é importante nós abordarmos a questão dos afetos. Temos aqui S1, S2, é a cadeia de significantes. Temos A1, A2, que é a cadeia de afetos, quando identificados. Mas os afetos, de um modo geral, na análise, a grande dificuldade do analista, do analisando, é localizar esses afetos. Caiu aí? Localizar esses afetos, porque frequentemente o analista ele encontra os significantes, mas os afetos aliados àqueles significantes devem ser localizados e cabe ao analista fazer essa grande conexão. Parou aqui. Ah, tá. E fazer essa grande conexão. E voltamos. A sessão de análise é um exercício estoico, né? Na medida em que você cabe ao analista e ao analisando encontrar para cada significante quais são os afetos que estão associados a ele. Né? Mas isso é uma coisa muito comum, é um exercício bastante interessante e é um exercício que não é difícil. Agora temos o cronossignificante kantiano. Além de Einstein, além de Albert Einstein, eu estou querendo mostrar que Kant também acreditava na nossa teoria do cronossignificante. Ele dizia que o tempo é algo existente a priori no sujeito. A priori no sujeito. Essa é a afirmação de Kant no seu livro A Crítica da Razão Pura. Está muito claro que o tempo para ele era uma questão subjetiva. E, portanto, nós estamos aqui colocando que Kant apoia a nossa teoria do cronossignificante. Kant funda o nosso conceito de cronossignificante, é isso que eu acabei de dizer. E é importante que a gente se diga também que a castração do pensamento como caminho estruturante da sanidade psíquica. Mesmo depois de todo o processo de estruturação do sujeito, a loucura do sujeito humano continua. Sim. Todo sujeito humano tem que ficar todo dia colocando o seu sistema psíquico no caminho certo. Não falar certas coisas, falar outras coisas, ser politicamente correto, obedecer às regras do Estado, obedecer às regras daqui a acolá. Então, são tantas regras éticas que o sujeito tem que lidar com elas. E todo sujeito humano tem delírios, tem alucinações. Sim, tem. Delírios, alucinações. Só que não delírios passageiros, muito rápidos, né? Às vezes a pessoa está procurando um objeto e fica olhando para a mesa, procurando esse objeto, e o objeto está lá. Cadê o objeto? Cadê? Está na frente dos olhos. É uma alucinação negativa. É uma alucinação negativa. Então, no caso das religiões, algumas religiões que têm ritos muito poderosos, como as religiões da Umbanda, eu acho que do Espiritismo também, existem alucinações, delírios importantes durante o processo religioso, mas não significa que a pessoa seja louca. Né? Então, vale a pena também nós abordarmos quais são os mecanismos para que o sujeito humano mantenha a sua sanidade mental, mesmo ele sendo considerado uma pessoa saudável. Mas ele tem que trabalhar constantemente para manter-se nesse caminho da sanidade, mental. Ludwig Wittgenstein, um grande filósofo da linguagem, que foi discípulo de Bertrand Russell, outro filósofo da Universidade de Cambridge. Ele era da escola de Cambridge, de filosofia. Eu achei interessante, eu queria lembrar, porque eu já disse isso aqui outras vezes. Ludwig Wittgenstein, ele só publicou
o Tractatus Lógico-Filosóficos, o Tratado Lógico-Filosófico e uma outra obra, só duas obras. E a Philosophische Untersuchungen. Ja, Philosophische Untersuchungen. Então, seriam investigações de filosofia. Na primeira tópica, que é o Tratado Lógico-Filosófico, ele afirma o seguinte, essa é a síntese da tese dele. O mundo funda a linguagem. Ok? E na segunda tópica, ele afirma, a linguagem funda o mundo. E os filósofos, todos os pensadores, tiveram uma tendência de admitir como sendo verdadeira essa segunda tópica de Ludwig Wittgenstein, em que, na sua segunda obra, a linguagem funda o mundo. Ok, tem muito sentido. E os filósofos, enfim, eles ficaram com a segunda tópica, né? E agora, como é que fica a psicanálise em relação às duas tópicas de Wittgenstein? Será que eu falo ou eu deixo para vocês falarem? É uma questão que eu estou colocando aqui. Eu fico por aqui. Obrigado.